Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast New X. Aqui é um espaço onde a gente entrevista nossa rede autorizada, nossos clientes que são empresários, donos de lojas de acessórios, estética automotiva, aplicadores de PPF. Então esse é o nosso espaço para discussão, para ouvir um pouco mais do mercado, conhecer histórias inspiradoras. E você que nos acompanha, que está nos assistindo hoje, não se esqueça já de deixar seu like aí no nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tem um episódio novo. E hoje nós estamos recebendo um convidado aqui, conhecido pela sua exigência, pelo seu nível de detalhe altíssimo, o seu nível de cuidado com os clientes de uma exigência extremamente ele se cobra bastante da exigência para entregar para os clientes. Um pernambucano que se tornou amigo e tem uma das maiores oficinas, eu acho que de reparação automotiva, uma das maiores do Brasil. Rodrigo Paraíba, seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast, a nossa casa. Ô, amigo, boa noite. Agradecer a você pelo convite. A gente que tem o prazer de estar junto da New X desde lá do comecinho, né? E para a gente é motivo de orgulho poder fazer parte dessa história. E após agradecer ao seu convite, quero agradecer hoje também às nossas mulheres, né? Porque hoje, afinal, 12 de junho, a gente está longe de casa, mas elas entendem que é um motivo justo. A gente que é apaixonado por carro está em constante busca pela excelência, então tem que estar participando de tudo que é possível para levar o melhor para os nossos clientes. Então, obrigado à minha esposa aí pela compreensão. Te amo. Vamos embora, Anderson. Muito bem, olha aí. Só falando para vocês, nós estamos gravando hoje, aproveitando hoje, dia 12 de junho, né? Vai ao ar agora na próxima quarta-feira. Nós estamos gravando, aproveitando a passagem do Rodrigo Paraíba aqui em São Paulo. A gente está tendo essa semana Festival Interlagos e final de semana Detail Land, né? Tem uma expectativa grande, são 2 eventos totalmente voltados a carro. E noite fria... Com o pernambucano, tá sofrendo. Sofrendo, meu amigo. E amanhã nós vamos correr 5h30 da manhã, hein, Júnior? 5h30, tem 15 quilômetros para nós fazer. Fui soltar graça com o anfitrião e ele não aguentou a piada, não. E agora não vou poder voltar atrás, né? Agora tem que correr. Gente, vamos começar falando aqui que o Rodrigo Paraíba, ele não é Paraíba, né? É Rodrigo Duarte, né? Rodrigo Duarte. Da onde veio o contexto de te chamarem de Rodrigo Paraíba? Na verdade, a nossa empresa veio do meu pai. Ele fundou a oficina. É uma oficina especializada em funilaria e pintura. Mas com o tempo, a parte de embelezamento foi incorporada. Então, a gente hoje é especializado em funilaria e pintura e estética automotiva. Só que meu pai ele é paraibano, né? E muito novo, fui para Caruaru para buscar melhorar a sua vida. E aí, como ele era paraibano, acabou que as pessoas começaram a chamar ele de Paraíba. E aí, quando ele fundou a oficina, lá em 1986, ele colocou o nome Oficina Paraíba. E aí a gente, eu, meu irmão, minha irmã, acabou adotando o sobrenome Paraíba. Então, vem daí. E é engraçado que muitas vezes alguns clientes nossos acabam indicando amigos. Machucasse o carro, bati, leva para a Oficina Paraíba. E aí os caras falam, não tem oficina em Pernambuco para consertar, não tem que levar para Paraíba, porque acabam pensando que a oficina não fica em Pernambuco. Mas meu pai que fundou a oficina, ele é paraibano e a gente também carrega esse nome com muito orgulho. O Rodrigo, já aproveitando, então, falando desse contexto, né, do seu pai, da oficina que nasceu em 86, como é que foi? Você já era nascido, já acompanhou essa fase inicial da oficina? Como que foi esse início lá com seu pai? Eu já era nascido quando ele fundou a oficina. Meu pai, na verdade, Anderson, ele foi para Caruaru buscar uma vida melhor, então não sei como funciona nas grandes capitais, mas no interior, geralmente a pessoa que sai da agricultura e vai buscar um trabalho vai procurar ou carro ou construção civil. Então, no caso dele, ele procurou o lado do carro e começou sendo um ajudante em oficina de pintura, em Caruaru. Mas ele sempre esforçado, embora pouca educação. Logo ele começou a crescer dentro do segmento. E em 76, ele foi contratado
por uma concessionária forte da cidade e rapidamente ele virou o chefe de oficina. Começou como pintor, virou chefe e em 86 ele decidiu arriscar o próprio negócio. Então, eu e meu irmão, que você conhece, né, Renato, ele participou mais do que eu no início, porque ele é mais velho, mas a gente, quando a oficina foi criada, nós já éramos nascidos e desde novo nós também já começamos a ir para a oficina, porque no interior é assim, o filho desde novo já trabalha. Então eu com 13 anos já ia para a oficina, estudava na parte da manhã, então à tarde já trabalhava todos os dias, desde os 13. Então há 30 anos que eu estou na oficina. Caramba, e como é que foi essa... Porque hoje quem opera todo o negócio é você e o Renato, né? Isso. Como é que foi essa transição? Em que momento que teu pai fez essa transição para vocês assumirem o negócio? Eu acho que a gente é muito feliz nesse aspecto também, Anderson. Não foi nada formalizado, planejado. Acho que Deus fez tudo tão perfeito que a transição dele para a gente foi natural. Ele foi percebendo nossa dedicação ao negócio e ele foi dando liberdade, sempre deu liberdade para a gente. Obviamente que eu e Renato nunca decidimos nada até hoje. Se a gente quer fazer uma reforma, inspirado em você, né, a New X serve de exemplo para a gente, em estar buscando e trazer sempre melhorias para a nossa estrutura. Então, sempre que quer fazer uma reforma, mudar uma porta do lugar, a gente consulta ele, até porque, embora ele não exerça mais a função laborativa de maneira constante na empresa, a opinião dele para a gente é muito importante. Então, sempre que a gente vai decidir uma reforma, uma mudança, o que for, ele é consultado. Então, até hoje, ele vai na empresa, mais a passeio, como ele mesmo fala, mas a gente sempre faz questão de ter a opinião dele para poder tomar as nossas decisões. Cara, muito legal isso. E é até um mandamento bíblico, né? Honrar pai e mãe. A gente foi educado assim. Eu sei que hoje em dia, eu tenho filho, né? Renato também tem filho. A gente vê a dificuldade que é você tentar passar alguns ensinamentos que você teve, que eu tive de repente, para os dias de hoje. Mas eu acho que cabe ao pai e à mãe tentar o máximo para que isso seja passado, né? Porque se for bem encaminhada, a chance de dar certo no futuro é bem maior. E hoje vocês... Eu conheço vocês já tem alguns anos, o Renato também, a gente acabou criando uma amizade também legal. E eu vejo que vocês se dão muito bem, se respeitam muito, viajam junto. É bacana ver os dois irmãos, né? Mas a gente sabe que é família. Como é que é o dia a dia, Rodrigo e Renato, numa operação dessa? Anderson, muitos amigos perguntam a gente como é isso, tá o dia todo dia junto em trabalho. Mais uma vez, eu acho que de repente, pela educação que nós tivemos, tanto do meu pai, que embora com pouca educação conseguiu ter esse discernimento de mostrar o certo, e com minha mãe, né, seguindo isso, foi natural. Então, embora eu seja formado em Direito, né, academicamente, nunca exerci, Renato, a minha formação, tem a formação dele também, nunca exerceu. Eu sou muito, você conhece lá, eu sou muito focado na produção, né? Então eu estou sempre nos carros, né? Acompanhando todo o setor da oficina, desde a estética até a parte de funilaria e pintura. E Renato é mais focado na parte administrativa, parceiros, fornecedores. Então foi meio que natural, né? Não foi nada escolhido. Chega um momento que eu decidi ficar com a parte operacional e ele com a administrativa. Foi natural. Então, óbvio, como todo sócio, tem alguns momentos que as ideias divergem, e aí senta, discute e funciona. Graças a até hoje, nunca se teve algum tipo de exposição que pode ter colocado em jogo essa união que faz com que a oficina, modéstia à parte, tenha chegado onde chegou, né? Então, isso aí deixa a gente muito feliz. Que bacana. Porque não é uma tarefa fácil, né? Trabalhar em família. Não. E hoje, de família mesmo, é só você e seu irmão, ou você tem mais familiares que trabalham na loja? Minha irmã faz parte hoje do financeiro. Ela também acho que há uns 5, 8 anos, ela começou a fazer parte do financeiro. Também teve a formação acadêmica dela, tentou a carreira dela por formação, mas ela acabou também para a parte da oficina. E meu sobrinho agora, que completou agora 20 anos, eu acho, vai fazer 20 anos. Também está começando a frequentar, você conhece Renan, né? Renan está começando a frequentar a oficina, então eu acho que tem tudo para que a oficina Paraíba possa ir comemorar mais 40 anos, já que tem mais uma geração, hein? Se Deus quiser. Rodrigo, hoje
O que exatamente que vocês têm a oficina de funilaria e pintura, estética, mas quais são exatamente todos os serviços que a Oficina Paraíba oferece? Hoje, na parte de funilaria e pintura, que é a reparação, Anderson, a gente atende muito seguradora também. Um detalhe, nós temos 2 unidades, que você conheceu, né? Nós temos a unidade matriz, que é em Caruaru, interior de Pernambuco, e lá, como ela já tem 40 anos, então o atendimento da seguradora acontece também de maneira credenciada, que é aquela que você faz uma parceria com o seguro e quando o cliente se envolve num acidente, a companhia acaba indicando a oficina para o cliente. Então, em Caruaru, o volume de serviço é bem maior do que Recife, mas nós somos especializados em toda a parte de reparação. Então, vamos lá, o cliente acabou se envolvendo num acidente e nesse acidente teve uma avaria na suspensão do carro. Então, nós temos que entregar o carro 100% pronto. Mecânica, alinhamento, ar-condicionado, elétrica e temos a parte de estética. Só que nós temos um setor específico. Embora seja no mesmo Complexo. núcleo, mesmo complexo físico, mas são 2 estruturas diferentes. Então, o cliente que vai ser atendido pela parte de estética, ele tem uma entrada só para ele e a parte de funilaria e pintura também tem um setor só para ele. Já Recife, a gente optou em não credenciar seguradoras, então lá é muito focado em serviços particulares. Até porque o foco de Recife é atender o veículo prêmio, né? Então, quando o cliente se envolve num acidente que tem seguro e quer fazer com a gente, nós atendemos. Mas, na prática, a gente sabe que não é tão fácil, né? Às vezes a companhia de seguro não quer atender o desejo do cliente e acaba querendo forçar ele a direcionar para outra oficina. Mas quando o cliente está decidido e quer fazer com a gente, nós atendemos também o cliente de seguro em Recife. E dentro dos serviços de estética, é completo? Filme, PPF, Isso. Detalhamento? Exatamente. Na parte de estética, nós fazemos tudo. Desde uma lavagem, obviamente não é o foco, mas nós fazemos aquela lavagem com descontaminação, aplicação de cera manual, até aplicação de coat cerâmico, PPF, insufilme, limpeza interna, windshield, que é o PPF do para-brisa, nós fazemos muito lá em Caruaru. Então, a parte de embelezamento, fazemos tudo. Legal. E você comentou justamente que tem as 2 unidades. Eu conheci as 2, já tive a oportunidade de estar algumas vezes nas 2, tanto em Caruaru quanto Recife. Caruaru, só para o pessoal entender o tamanho das estruturas, Caruaru são 4.000 metros, 4.000. né? 4.000 metros quadrados em Caruaru. Isso. E Recife? Recife, hoje nós estamos com 1.600. 1.600 metros. E aí, Recife é mais focado no atendimento particular, né? Isso. Recife, a gente acabou também a convite de alguns clientes que levavam o carro de Recife para Caruaru, né? Então, acabou que a procura estava sendo grande. E aí, em 2019, nós inauguramos a filial em Recife, mas sempre focada para o carro prêmio. Atendemos todos os carros, mas o foco primordial é ferramental, o layout de produção é mais focado em carro prêmio. E aí, eu ia te perguntar exatamente isso. Em 2019, que vocês inauguraram o Recife, que era justamente entender que momento dessa trajetória empresarial de vocês que vocês olharam e enxergaram que deveriam escalar o negócio, né? Abrir uma nova unidade. A gente sempre teve esses convites, Anderson, para abrir em João Pessoa, que é a capital da Paraíba, abrir em Maceió, capital de Alagoas, mas nós tínhamos muito receio, porque nós acreditamos que a qualidade que a Oficina Paraíba atingiu, ela se deve muito à participação constante de um dos donos, né? Então, você nunca chega na Oficina Paraíba para não estar ou eu ou o Renato, né? Então, a gente é muito preocupado no resultado e que esse resultado é fruto da nossa dedicação e cobrança diária e constante. Então, a gente tem receio. Só que aí, em 2017, a procura de clientes de Recife para Caruaru cresceu muito. Então, acabou decidindo em 2018, vamos arriscar, vamos tentar. Óbvio que para isso, semanalmente, eu me desloco para Recife, passo 2 dias, ajustando a equipe. Como Recife, como eu disse antes um pouquinho, a gente não atende seguro. Então, a relação é bem direta entre cliente e oficina, então não envolve alguns terceiros que acabam atrapalhando o processo. Então, fica mais fácil de a gente conseguir atender esse cliente com a mesma qualidade de Caruaru, mesmo não estando 100% do tempo dedicado. Mas, semanalmente, estou lá 2 dias da semana. Legal. E uma outra característica sua, que desde o começo, desde que a gente se conheceu,
eu nunca tive problema de trabalhar com pessoas exigentes, porque eu também sou exigente, então às vezes a pessoa reclama, é demais. Eu falei, não, eu só acho que está fazendo o que tem que ser feito, né? Você é conhecido já pela tua carteira de clientes, pelas pessoas que te conhecem, pelo teu altíssimo padrão de exigência, né? E também por selecionar muito o público que você quer atender. Você consegue definir bem ali teu objetivo de atendimento. Como que isso se reflete na operação do dia a dia, na operação e com os clientes? Qual que é o impacto que isso gera? Anderson, isso é um dilema que eu acho que muitos donos de negócio, e falando nosso, que é automóvel, gera preocupação, porque eu brinco muito com o nosso cliente. E hoje, todos já se acostumaram com o meu jeito. Então, ontem, por coincidência, eu estava numa palestra em Recife, onde vim para São Paulo. E na saída da palestra, uma pessoa que estava participando me conheceu, né, como foi apresentado, e o carro dele tinha um acidente. Né, um carro de 2024. E quando saiu, ele perguntou: Rodrigo, já que você está aqui, te conheci agora, tu pode olhar meu carro? Eu disse: posso? Então, fui olhar o carro dele. Analisando o carro dele, isso aí a gente que é maluco e apaixonado por isso, a gente consegue entender o cliente olhando o carro dele. Então, quando eu olhei para o carro dele, eu percebi que era um cara descuidado. Né? Não é tão preocupado em limpeza, em deixar o carro perfeito. Então, primeiro eu falei da colisão, né? Então eu instruí ele como ele deveria fazer. Teve até uma situação engraçada, né? Porque ele bateu a porta do motorista, o paralama e a porta traseira. E eu olhei para o capô do carro dele e disse: esse capô, tu mandou pintar onde? Ele disse: não, eu comprei esse carro zero, 2024, nunca pintei esse carro. E tinha sido repintado. Ele disse: desculpa estar sendo sincero, mas esse capô foi repintado já. Mas isso é um absurdo, comprei o carro zero, já ficou em paralelo. Mas, porque eu chamei a atenção para isso? Muitas vezes, quando eu percebo que o cliente não tem o perfil de ser 100% cuidadoso com o carro, eu acho que isso aí se traduz na confiança que o nosso cliente tem na gente. Quando o cliente não tem perfil de ele não vai manter o carro como deveria quando aplicado um coat cerâmico. Eu dou minha opinião a ele. Anderson, acho que você não tem muito tempo para cuidar desse carro. Então, você investir no coat cerâmico talvez não seja interessante, porque ele só vai dar o rendimento que o fabricante diz se você tiver alguns cuidados básicos. Eu acho que você não tem esse perfil. Então, eu prefiro, quando isso acontecer isso comigo, eu prefiro perder o serviço, mas não vender nada que o cliente não vai conseguir extrair o resultado que deveria. Então, eu acho essa confiança que a gente vem, nesses 40 anos, adquirindo com o cliente, é muito da nossa transparência. E, principalmente, você vê a gente no nosso dia a dia. Nós somos apaixonados por isso. Né? E falando por mim, quem me conhece sabe o quanto eu me dedico a cada carro que entra na oficina Paraíba. Porque eu tenho um defeito, que é tratar aquele carro como se fosse meu. Então, se o carro fosse meu, eu faria, então eu digo ao cliente. Eu não faria, eu digo ao cliente também. Então, eu acho que essa lida com o cliente no dia a dia acaba sendo meio que tranquila para a gente, porque a gente sempre expressa ao cliente o que nós faríamos caso o carro fosse nosso. E aí a gente vê que esse case de maneira de trabalhar se replica em algumas grandes empresas no Brasil, no nosso segmento. Né? Quando você acaba se dedicando ao carro do cliente, como se ele fosse seu, flui melhor. Até a venda é mais tranquila. Então, a gente vê hoje, a gente discutiu mais cedo isso em off, sobre concorrência. Né? O que eu sempre aprendi assim, que é muito diferente. Preço de valor. Né? Preço eu posso mensurar, R$1, R$2. Mas o valor que é a entrega do resultado, é isso que a gente briga muito, pelo valor do nosso trabalho. Então, eu nunca estou preocupado no valor do colega de profissão. Né? Eu sempre tento argumentar ao cliente por que o meu é aquele valor. Né? Então, eu vejo colegas que ficam se matando entre eles por causa de preço. E eu sempre dou uma dica: pense no valor do seu trabalho e não no preço. E como que você apresenta para o cliente, além dessa confiança de mostrar, dar a sua opinião particular como se o carro fosse seu, como é que você apresenta para o cliente o valor da Oficina Paraíba? O cliente questiona preço, porque hoje é uma coisa comum, né, no geral. Eu passo por isso, você passa por isso. Como é que você argumenta com o cliente quando ele te questiona de preço? Acha que teu preço é maior na pintura, no PPF, no filme ou em qualquer serviço que você oferece? Um conceito que tanto eu como o Renato, a gente aprendeu com o nosso pai, e a gente leva isso para os nossos colaboradores, é que nunca tente argumentar com o cliente
porque o preço do outro é inferior ao nosso. A gente tem que sempre tentar argumentar para o cliente porque o nosso é aquele valor. Então, a gente vai mostrar a estrutura, nós vamos mostrar a história da Oficina Paraíba. A gente usa NewX, porque a gente conhece o que é a NewX, está por trás da NewX. Então, a gente sempre procurou, em toda a história da Oficina Paraíba, buscar usar produtos que nos dê confiança, para que nós possamos levar nossos clientes também produtos de qualidade. Então, hoje, modéstia à parte, o cliente não chega perguntando, né, qual a marca de tinta que a gente usa, qual a marca do coat cerâmico que nós usamos, porque ele já sabe que nós sempre estamos em busca do melhor. Né? Então, aqui agora, participando desse evento, em Festival Interlagos amanhã, Detail Lente sábado. Então, é sempre busca de melhorar cada dia. Então, esse conceito é elevado a cada cliente. É óbvio, se eu disser a você que 100% dos clientes se convencem, não. Você falou bem, né? As oscilações de mercado fazem com que as pessoas fiquem mais na dúvida até que ponto pode gastar ou não pode. Mas nosso cliente, o percentual de cliente que é fiel ao nosso trabalho é bem alto, graças a Deus. Legal. E como que você define, como é que você nichou, na verdade? Porque hoje você tem um público bem definido, tanto para Caruaru quanto para Recife. Como é que você definiu isso, qual o tipo de cliente que seria ideal para a Oficina Paraíba? O apaixonado por carro, Anderson. Para a gente não importa, óbvio, mais uma vez, né? É claro que o ticket médio do ano do carro e do modelo do carro que chega na Oficina Paraíba são carros de maior valor, óbvio, claro. Mas a gente percebe que nosso cliente que tem um carro mais simples, ele não nos entrega o carro dele porque ele sabe que a nossa dedicação no carro dele vai ser igual a qualquer outro carro. Ele sabe também que o custo é o mesmo. Então, para a gente pintar um para-choque de uma Ferrari é o mesmo preço que pintar um para-choque de um Corolla. Porque o produtivo é o mesmo, o produto é o mesmo, então a gente não pode ter preço diferenciado por conta do preço do carro. Então, a gente hoje, eu acredito que o nosso cliente é aquele cliente que é apaixonado por carro como nós somos. Que ele quer o carro perfeito como era antes, então ele não quer preço, ele quer o resultado. E a gente foi que acabou ficando conhecido no mercado de reparação em Pernambuco por esse conceito. Então, às vezes o cliente brinca, a Oficina Paraíba é caro, mas deixa perfeito. A Oficina Paraíba demora um pouquinho, mas deixa perfeito. Então, a gente acabou deixando de lado a questão dos preços pelo valor. E como que o que você faz quando você percebe que o cliente não está alinhado com a proposta da Oficina Paraíba? Quando você pergunta para saber, para falar a resposta aqui, né? No ar, né? Anderson, quem me conhece também sabe. É isso que eu te falei. Quando eu olho para o carro de um cliente, eu percebo se aquele cliente, ele não é que ele se encaixe no perfil da gente, mas acho que é o contrário, que a gente se encaixa no perfil dele. Então, eu nunca forço o cliente. Mas, óbvio, eu não sou dos mais sutis quando o cliente acaba querendo colocar preço no meu serviço. Eu sou sincero. Quando o cliente quer botar preço no meu serviço, eu digo a ele, bem objetivamente, bem direto, que a Oficina Paraíba não é perfil para ele, não. Procura alguém mais barato, que entregue o que ele deseja, porque o que eu posso entregar a ele é qualidade. E para a qualidade que eu entrego, o meu valor é aquele ali, realmente. Muito bom, hein? Já sabia disso, né? Você perguntou para poder me forçar a responder aqui, né? Isso aí vai dar um corte. Já anota aí, que isso aí dá um corte bom. Agora, falando um pouco de time, de operacional, hoje vocês estão com ali aproximadamente quantos colaboradores? Em Caruaru, 44, e em Recife, 15. É um time bem grande para uma operação, né? Para a loja são 60 colaboradores. Isso. Como é que você ter um time grande, ter esse padrão de qualidade que vocês entregam? Como que você faz para liderar uma operação com tantos profissionais e manter esse padrão de qualidade? Anderson, eu estou te perguntando isso porque eu sei que hoje, para a gente, para todo mundo no mercado, o grande desafio é mão de obra e processo. Mas como que você faz para que isso aconteça e não perca esse padrão da Oficina Paraíba? A gente está passando um processo seletivo agora por alguns setores, porque a gente sabe que vai existir o assédio de funcionário, né? Então, eu quero o melhor aplicador do PPF. Em São Paulo, quem é que tem esse melhor aplicador antes da NewX? Então, a tendência é que um cara que está querendo abrir um negócio agora de PPF venha buscar o de Anderson. Né? Isso aí a gente está há 40 anos, sempre existiu e nunca vai deixar de existir. Mas recentemente teve algumas situações que essa procura foi mais incisiva.
Então, nós estamos agora passando por processo de seleção de um setor específico da oficina em Caruaru. E a gente sempre teve uma cultura de sempre que precisa de alguém, a gente vai logo procurar os nossos colaboradores. Anderson, estou precisando de um polidor, indica alguém. E é engraçado como a resposta é sempre assim: Rodrigo, eu conheço, mas ele não se encaixa no perfil da oficina de Paraíba. Porque a fama em Caruaru é que Rodrigo parece muito chato. Não sei por que falam isso, né, Anderson? Eu não sou. Então, assim, eu acho que a nossa cultura, que foi implantada pelo meu pai lá atrás, isso veio dele já, não foi eu que implantei. Eu só fiz manter, tento manter até hoje o que ele implementou quando criou a oficina, de querer ser diferente das demais. E querer ser diferente não é querendo ser melhor, é querendo fazer algo que ele considera essencial. Então, a busca pela excelência foi algo que meu pai queria lá atrás, foi e tem que continuar até hoje. Então, o colaborador que aceita trabalhar no Oficina Paraíba, ele já sabe que nosso nível de exigência é muito alto. Não que eu queira lá algo extraordinário, eu só quero que ele faça o que é para ser feito. Então, aquilo que eu te falei, o receio de ter aberto a oficina antes em uma filial, era muito por isso, porque a gente acredita que esse nível de qualidade que a gente conseguiu se deve muito à presença constante minha e do Renato na operação. Óbvio que aí a gente seleciona alguns colaboradores para exercer a função de líder em alguns setores, e esses líderes têm que ter esse pensamento, né? E a gente sempre tenta levar isso para cada produtivo. É unânime, modéstia à parte, como cada pessoa que trabalha no Oficina Paraíba, ele mesmo diz a outro que ele hoje é muito melhor do que quando entrou. Porque a gente sempre disponibiliza técnicos para fazer treinamento. Você é prova disso, né? Você Sim. Manda cara para lá para aperfeiçoar o PPF, aperfeiçoar parte de estética. Nosso espaço de pintura, a PPG, sempre manda o técnico para lá para estar fazendo reciclagem. Então, eles também aprendem. E esse aprendizado não é meu. Se eles saírem amanhã, eles levam aprendizado com eles. Então, a nossa busca pela excelência passa por isso. Primeiro, a nossa cultura é essa, de sermos conhecidos por ser muito exigente e ser chato. Então, quem trabalha na Oficina Paraíba já sabe que lá vai ser assim, né? Então, quem vai para lá, aceita o desafio e essa cobrança é diária, né? Você pode acertar 99, mas quando erra um, tem que ser chamado a atenção porque errou aquele um, para que aquele erro não aconteça novamente. Então, o desafio de todo empresário, eu acho que é isso, para poder manter um nível de qualidade alto, não é fácil. É um peso que, às vezes, eu fico dizendo a Renato, se vale a pena carregar esse peso, porque tu não sai da operação. Eu estou aqui em São Paulo agora, cheguei hoje, vou passar 2 dias fora, 3, e o pensamento fica lá, o pensamento. Mas aí, a gente tem uma equipe que sabe desse conceito. Hoje, graças a Deus, quando eu viajo, alguns dos nossos colaboradores que lideram mais a equipe, eles se esforçam em entregar o resultado, para quando eu volto segunda-feira, eu me surpreendo de maneira positiva. Então, acho que nossos colaboradores hoje entendem bem o papel da Oficina Paraíba no mercado, em reparação, e sabe que a exigência que a gente cobra deles, o cliente nos cobra também, então fica mais tranquilo de manter o padrão. Obviamente que a gente tem que estar reconhecendo, né, porque eu não pinto o carro, embora eu entenda todo o processo, sei pintar um carro, se me soltar numa cabine eu pinto o carro, mas quem faz no dia a dia são os colaboradores, então sem eles a gente não podia não fazer acontecer a oficina, mas eu acho que o nível que eles têm hoje se deve também ao nosso nível de exigência. Então acho que se todo mundo pensasse assim, né, esse troca-troca, eu acho que seria muito melhor de trabalhar. E como é que você treina e faz esse acompanhamento da equipe? A gente começou com política, acho que há uns 10 anos, de dar oportunidade a pessoas jovens. Para você ter ideia, hoje, um dos nossos meninos, a gente chama assim, que está pintando carro, ele chegou na oficina para fazer um serviço bem básico. E a gente sempre dá abertura para que quem quer, dentro da oficina, ir subindo de cargo, ele vai ter essa liberdade. Só cabe ele abraçar. E o treinamento, ele é feito por técnicos, né? Então, na parte de reparação, a gente solicita que a PPG envie o técnico vai lá para que vá treinando aquela pessoa. Até porque, a parte de polimento, nós temos 4 preparadores na parte de polimento. Se por algum motivo alguém sair e vai entrar outro, aqueles 3 que ficam, vai dar esse apoio inicial, mas a gente solicita ao fabricante que nos atende para que ele mande o técnico para poder adequar o produto àquele aplicador. Então, acho que o treinamento é meio constante. A gente não consegue contratar todos os novatos, né? Então, alguns setores tem que ser um profissional, mas quando chega na oficina, ele tem que se adequar ao nosso nível de exigência também. Falando já dessa parte de contratação, você prefere, que você falou que contrata um pouco novo, um pouco profissional, mas
Você acredita mais em formar profissionais dentro da Oficina Paraíba ou em trazer profissionais prontos? Hoje eu acredito mais em formar, Anderson. Obviamente que sempre os que a gente contrata não são totalmente verdes. Aí já tem uma certa noção da função que vai exercer. Mas para se adequar ao que a gente espera, aí tem uma jornada. Mas a gente prefere ainda. Só não vai ser um jovem quando não acha no mercado. Aí tem que contratar um profissional. Só que geralmente a gente fala assim, que profissional que vem de muito tempo ele já tem seus hábitos. E às vezes esses hábitos vão de encontro ao nosso conceito. E aí pode dar um choque para ambos os lados, né? Então a gente gostaria que fosse só jovem. Mas infelizmente hoje no mercado não está fácil de achar jovens que primeiro gostem de carro, tanto quanto a nossa geração gosta. Mas quando chega um que tem essa aptidão, a gente gosta de agarrar para que ele fique com a gente. Legal. E tem alguma coisa, algum ritual na tua gestão que você não abre mão, que faz parte de você já da gestão da loja? Que não, isso... Ou o senhor do Renato, alguma... Anderson, acho que ser muito metódico com pequenas coisas. Eu acho que eu não abro mão, embora eu acho que eu deveria, às vezes, deixar um pouco de lado. Eu tenho um toque com carro organizado, né, na vaga. Então, se eu vejo um carro torto, eu não aguento pedir para alinhar o carro. Eu vou lá e manobro o carro. Eu não aguento ver um carro sem a capa, porque na oficina, quando os carros estão prontos, tem uma parte de entrega de carro, todos os carros ficam numa capa. Então, se eu vejo um carro pronto sem a capa, eu não aguento, eu vou lá e ponho a capa. Então, tem alguns detalhezinhos que não aguento ver fora do padrão. Aqui também, eu ando às vezes com a fita crepe, eu estico no chão, falei, esses carros estão tortos. Não, não tá. Falei, tá aqui, vou te mostrar. Os carros precisam estar alinhados. Pronto, então você entende o que é isso. Sim. E você é daquele que vai mandando ou se você vê, faz para o funcionário enxergar você fazendo e tomar a iniciativa? Na verdade, Anderson, eu faço, não é nem... É automático. Eu não faço com o intuito de o funcionário que deveria ter feito não fez, veja eu fazendo e fico constrangido em fazer a próxima. Eu faço porque é automático. Eu vejo errado, eu vou lá e faço. A gente tem uma menina que ajuda a gente lá há muito tempo e que ela pega no meu pé de Renato. Porque a gente deveria chamar o colaborador, mostrar que está fora do padrão e pedir que ele faça. Mas eu não suporto, eu vou lá e faço. Posso até falar ele depois, tiro uma foto para registrar que vi o carro fora do padrão, conserto o carro e vou lá e mostro a foto a ele. Já me policiei para parar com isso, mas não consegui ainda. Então todos os carros dentro da oficina estão todos alinhadinhos. Eu já fui lá e... Tem que ficar, senão eu fico nervoso se eu não ver o carro. Eu estava ontem nessa palestra que fui ontem em Recife, aí depois saí para jantar e o cara deixou o celular assim, ó, na mesa. Não estava no esquadro. Nem era meu telefone, é automático. Peguei o telefone do cara e deixei assim, bem retinho. Aí ele olhou pra mim, aí eu percebi que tinha feito besteira. Aí pedi desculpa a ele. Só que o cara que me convidou pra palestra nos conhece bem e foi explicar ao cara. Só, não leva mal não, porque ele é doente por isso. Se ele vê um negócio troncho, ele quer consertar. Eu tenho isso quando... E é coisa que às vezes não tem nada a ver com a organização aqui da empresa, de carro. Mas tem aqui a parte do lounge, aí precisa repor cerveja. A grande maioria, não, todo o nosso time já sabe a minha forma de exigência, né, das coisas. E quando chega alguém que é meio novo, precisa repor a cervejeira. Aí a tendência é a pessoa só colocar, repor. Cara, eu faço tirar tudo. Falei, não, tira tudo, tem que estar com o rótulo certinho, alinhado para ficar todas na mesma sequência, arrumado, organizado, porque parece que não, mas inconscientemente as pessoas que olham, seja a cervejeira, ou seja a oficina, ou seja tudo, eles vão ter o senso de organização. E se vê aquele negócio um pouco torto, um pouco desorganizado, um pouco bagunçado, pode até estar nos lugares, mas o inconsciente da pessoa vai associar com desorganização. E engraçado, Anderson, que eu acho que você deve concordar. Hoje, para você, quando você exige que elas sejam organizadas de maneira padrão, já não é para mostrar ao cliente que você é organizado, que já virou hábito. É um hábito. Né? Já virou hábito. Então, eu sempre brinco com os meus amigos. Né? A gente chega cliente na oficina, Rodrigo, eu quero que tu olhe meu carro aí, eu vou vender meu carro e quero deixar ele perfeito para vender. Aí eu olho para ele e falo, Anderson, então tu usou o carro 3 anos... com detalhe,
Aí agora, para vender, vai deixar o carro perfeito? Eu não faço não, deixa assim mesmo, venda assim o carro. Não, mas eu quero fazer, isso mesmo você tem que fazer para você. Porque meu carro, eu tenho meu carro perfeito porque me incomoda detalhe. Eu não faço, meu carro não é sem detalhe porque eu estou pensando em vender ou depreciar. É porque me incomoda estar com meu carro sujo, com risco, com marca de pedra. Então, aí às vezes eu quero colocar esse meu conceito no cliente e está errado, né? Então, se perguntar agora há pouco o que é que eu deveria mudar de vocês também. Eu quero impor no cliente o meu pensamento que eu tenho com o meu carro. O teu hábito. O meu hábito. E agora falando um pouquinho dessa parte de venda e experiência com o cliente, como é que é a abordagem do cliente na loja? Tem um roteiro de vendas, cada atendimento é único, tem um padrão, tem um processo. Como é que é feito essa... Como o forte da gente, Anderson, é a funilaria e a pintura, então geralmente é o cliente que nos procura, né? A gente não consegue prospectar o carro batido, né? Agora, quando o carro entra na oficina, o cliente foi pintar o para-choque, porque ele ralou o para-choque. Aí, assim, nós temos um time que aí faz um checklist minucioso do carro e aí o cliente mandou pintar o para-choque porque foi o que levou ele até a oficina. Beleza, acertou aquele serviço, acertou. Depois do checklist efetuado, aí então a pessoa vai lá, analisou que o carro tem mais um detalhe no para-choque traseiro, o carro não tem PPF, o carro está com a pintura com holograma, era interessante fazer um trabalho de embelezamento, e aí ele vai e faz um orçamento adicional e liga para o cliente para tentar vender o serviço adicional. O que a gente sempre preza, só oferecer ao cliente o que de fato é necessário fazer. E por que vale a pena fazer? Então a gente sempre treina os nossos orçamentistas para que ele monte o orçamento e explique ao cliente por que fazer também, né? Porque você ligar para o cliente, seu Anderson, olha, seu carro aqui era bom fazer o para-choque, espelhar a pintura e lavar os bancos. R$4.000. Eu acho que fica muito mecanizado. E a outra coisa que eu acho que fez com que a oficina Paraíba chegasse onde chegou, foi dito isso mais atrás, é que a gente tem que tratar cada carro como se nosso fosse. Então, mostrar para o cliente por que é interessante fazer. Mas eu vou vender. Você vai vender o carro, então talvez não valha a pena mexer nisso. Não, eu vou usar o carro, eu faria. Então, a gente sempre tenta tratar o carro como se fosse nosso para que fique melhor o argumento. E, mais uma vez, não só pela venda, e sim porque é o melhor para o carro, de fato. Uma situação engraçada que a gente enfrenta na oficina, quando envolve seguro principalmente, seguradora você paga uma franquia quando você bate. E aí a gente cansa de escutar o cliente chegando na oficina às vezes e ele diz, Rodrigo, eu quero tudo novo, porque eu quero dar préjuízo à companhia de seguro. E a gente não tem esse perfil. O nosso perfil é o que é melhor para o carro. Então, se tem uma peça que é melhor usar do carro, a gente vai recuperar. E vai argumentar com ele por que é melhor recuperar. A gente não vai trocar peça porque tem que trocar, porque o cliente quer que troque. A gente sempre faz o reparo ou a troca de acordo com o que é que tecnicamente falando é mais adequado para o carro. A peça é ponteada, então tem que escravar o carro. Dá para recuperar, vamos recuperar? Né? Então, às vezes, esse poder de argumento tem que ser baseado também em por que trocar ou reparar, para que o cliente fique mais tranquilo no serviço executado. E às vezes eu vejo concessionária, escuto muito do cliente também. Eu fui na concessionária A ou B e queria trocar tudo do meu carro. Né? Então, o cliente acaba escutando a concessionária, escuta a oficina, mas quando a gente argumenta por que trocar ou recuperar, ele se convence. Né? Então, tudo é argumento. Então, quando fala em venda, vender não é fácil, é uma arte. Mas se você vender com transparência, eu acho que a venda fica muito mais fácil de ser realizada. Muito bom. E o que você acha que não pode faltar numa boa experiência de venda, principalmente nessa parte de serviço premium, com PPF, funilaria e pintura? Anderson, eu acho que é a verdade. Por quê? Por que fazer? E principalmente mostrar ao cliente quais são os benefícios que ele terá. O PPF. Né? Você vai mostrar ao cliente, em poucas palavras, que o PPF é um plástico que vai proteger a pintura, ele não vai querer colocar. Né? Mas quando você vai mostrar a ele que é um plástico, mas que é imperceptível, que não risca, que ele não vai precisar mais polir o carro, que aquela viagem que a pedrinha batia e que deixava o carro feio, ele vai lembrar, de fato, meu outro carro tinha marca de pedra. Então, muitas vezes na oficina, nosso argumento é esse. O seu outro carro, o senhor passou quanto tempo com o carro? Passei 2 anos. O senhor pegava BR? Pegava. O senhor lembra quando lavava o carro, estava bem limpinho, tinha umas marcas de pedra na pintura? Lembro, PPF protege. Então, acho que é sempre mostrar ao cliente, de fato, qual o motivo de fazer aquele serviço. Seja uma correção de pintura, seja um PPF, seja uma película, para que o cliente entenda que, de fato, vale a pena. E falando da parte comercial, já do time, que a gente está falando de vendas, o time comercial, como é que você prepara a tua equipe para
vender valor e não preço? Hoje, as pessoas que fazem parte da frente, que é de venda, a gente sempre, nas reuniões, sempre tenta levar para eles nosso conceito. E jogar para eles se eles fossem o dono do carro. Né? Não vender por vender. Então, óbvio que algumas vezes a gente percebe a venda sendo feita de maneira errada. Né? Nós somos seres humanos. Então, eu erro, você pode errar, a nossa equipe comete falha às vezes. Então, quando a gente presencia a venda de um serviço que não foi feito da maneira correta, a gente chama o pessoal, bate um papo, para que eles tenham que entender e tenham que levar o cliente por que aquele produto ou aquele serviço vai ser interessante para o cliente. Né? Vai proteger, vai valorizar, vai ficar bonito. Então, eu acho que o conceito de venda está muito ligado a você entender bem daquele processo. Então, eu só posso vender PPF se direito PPF. Eu não preciso saber aplicar o PPF. Agora, eu tenho que saber direitinho por que ele vai ser interessante para o carro do cliente. Então, a gente sempre se cerca de produtos de alta tecnologia para que nossa venda fique mais tranquila, que eu posso confiar naquele produto. Eu acho que é muito assim a venda, com transparência. E falando um pouco dessa parte da confiança, porque essa transparência gera confiança, vocês estão há 40 anos no mercado e você tem uma recorrência de clientes e na própria cidade todo mundo já sabe que quer serviço perfeito, leva na Oficina Paraíba. Essa confiança hoje, muita gente acha que nasce da noite para o dia. Né? O cara já abre uma loja e ele quer ter a mesma confiança que o Rodrigo Paraíba tem, que o Renato tem, que a Oficina Paraíba tem. Mas são anos construindo isso, não é da noite para o dia. São 40 anos praticamente que vocês são exigentes desse mesmo nível para construir essa confiança que o cliente tem. Eu sempre brinco, Anderson. Às vezes eu falei também, eu arrisco perder a venda, mas nunca vou deixar de ser sincero. Essa teve um caso engraçado. Um cliente ligou para mim, cliente de Recife, uma Porsche Taycan, que é aquelas partes inferiores do carro em plástico preto poroso. Né? E está na moda você ou pintar da cor do carro ou você fazer em black piano. Inclusive me procurou querendo orçamento. Passei os valores para ele, mas ressaltei a ele. Daniel, o nome do cliente. Seu Daniel, o senhor usa esse carro em algum tipo de estrada que tenha pedra? Aí ele... uso. Só olha, o fabricante, quando faz esse carro com esse tipo de produto, plástico preto poroso, é para que suporte mais impacto de pedras. Então, a partir do momento que a gente fizer um black piano nessas peças, elas ficam mais frágeis. Então, a pedrinha vai bater e vai, com o tempo, causar o pepinado de pedra. Acaba ficando feio. Então, veja só, se o senhor de fato quer fazer, o interessante seria fazer a pintura e proteger com PPF. Não, mas eu não queria aplicar PPF. Então você tem que ficar ciente que rapidamente vai acabar marcando pedrinha. E se eu fosse o senhor, não faria. Aí ele olhou para mim e disse, Rodrigo, eu estou querendo gastar, você não quer receber? Daniel, não é que eu não queira receber, mas eu estou sendo sincero com o senhor. Porque é melhor eu ser sincero agora do que o senhor pintar o seu carro, daqui a 6 meses começar a ficar feio o pepinado de pedrinha, o senhor voltar a questionar. Se soubesse que faria isso, não teria feito. Então eu prefiro abrir mão do serviço, mas vender bem vendido. Então, acho que às vezes o que falta no mercado é essa transparência com o cliente. Muitas vezes a empresa está focada na venda, de maneira imediata, e não a longo prazo. Então, eu acho que a construção da confiança, e a responder a sua pergunta de 40 anos, a confiança foi conquistada com o tempo e com a honestidade, com a opinião sincera, e mais uma vez de quem gosta de carro. Então, eu sempre procuro levar para o cliente o meu pensamento. Se eu fosse o dono do carro e eu usasse esse carro fora da estrada, off-road, e acabaria danificando o black piano. Então, vamos ser sinceros. Se perder a venda, eu posso perder a venda, mas vou ganhar o cliente. Então, a gente sempre pensa no cliente e para sempre, não o cliente de maneira imediata. Isso aí é muito bom para... Todo vendedor deveria ter isso na cabeça. Pensar em atender o cliente no longo prazo. E tem... A grande maioria dos vendedores, ele não pensa na loja, o negócio dele é a venda imediata, mas ele não sabe que ele também está construindo o nome dele. Eu sei porque eu trabalho com vendas há anos e nunca fiquei empurrando, vou vender esse produto aqui, produto que eu não acredito, que eu acho que não vai ter giro. Eu não vou empurrar porque eu sei que daqui 3, 4, 5, 6 meses, 2 anos, eu posso estar em outro segmento, outra demanda. O cara fala, putz, quando ele estava naquela operação, ele vivia me empurrando, vivia me colocando... Então, tem muito vendedor, e eu conheço uma série de vendedores assim,
que eles estão preocupados com o mês somente. Eu acho que a gente precisa se preocupar com o resultado mensal, com o resultado anual, mas a gente precisa se preocupar em construir uma carteira a longo prazo. Isso. Acho que a construção da carteira de clientes vem muito dessa transparência, e de sempre. Né? Muitas vezes eu escuto o cliente ir fazer um orçamento na nossa empresa, porque eu também faço orçamento, mas eu faço tudo na oficina, você vê lá. Então eu manobro o carro, quando está fora do padrão, eu atendo o cliente fazer orçamento, eu verifico produção, eu controlo a qualidade, o carro está pronto. Se eu disser que consigo olhar 100% dos carros, estou mentindo, mas sempre que eu estou lá, que eu posso, eu vou avaliar carro pronto, vou examinar carro pronto, para eles passarem no meu teste. Então, a gente sempre tenta levar ao cliente essa transparência. E às vezes que eu faço orçamento, o cliente pergunta, às vezes comenta, eu fui na oficina antes de vir aqui e o rapaz falou que não era assim. Aqui faz um retoque, porque hoje a parte de funilaria e pintura tem um negócio chamado vistoria cautelar. Você vai comprar um carro hoje, você solicita a vistoria cautelar para identificar se o carro tem repintura, se o carro tem sinistro, se o carro teve alguma colisão forte. E hoje os clientes estão preocupados em perguntar, quando eu for vender meu carro, vai dizer que foi pintado? Aí eu digo, mas não foi pintado? Então, se disser que foi pintado numa cautelar, de fato foi pintado. Só que eu vejo que tem oficinas por aí no mercado prometendo ao cliente que a cautelar não vai identificar a repintura. Eu já tive situações que o cliente ligou para mim para agradecer. Rodrigo, fui vender meu carro, o comprador solicitou uma cautelar e passou por original. Eu disse, não, tranquilo, que bom que passou por original. Mas o carro não era. O carro foi repintado. Em nenhum momento a gente prometeu que a cautelar ia dar como original. Então eu vejo oficinas por aí, com uma parte estética que faz uma vitrificação e promete ao cliente uma blindagem. PPF, o pessoal vende PPF por aí, diz que vai ser uma blindagem. Hoje a gente vê agora o PPF de vidro. Algumas lojas vendendo PPF de vidro e prometem que não vai quebrar. Então acho que às vezes a confiança das empresas não se chega na confiança desejada porque falta a transparência na venda. Porque você falou, está focado na venda imediata. Então eu prefiro deixar de vender, mas ter o cliente confiando na gente. Falando agora um pouquinho de PPF. Vamos falar de PPF e a parceria com a NewX. Você é parceiro da NewX literalmente desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia foi uma das primeiras pessoas que subiu no palco quando a gente lançou e falou, não, eu quero 3 bobinas, que era a campanha no lançamento de vendas, não sabia preço, não tinha testado o produto ainda, nada. O que te fez confiar na marca assim logo de cara, desde o início e tá com a gente aí desde do primeiro passo? A gente falou muito agora sobre 40 anos de Alcine Paraíba, que é uma confiança conquistada durante 40 anos. Mas a NewX é um exemplo disso. Para a gente conquistar a confiança do cliente, não precisa ter 40 anos. Eu confiei na NewX sem ter sequer 40 horas. Que no lançamento da NewX, a gente já pediu a bobina, mas confiando em quem? Em Anderson. Porque hoje eu confio em toda a equipe da NewX. Mas no dia do lançamento, eu só confiava em Anderson. Porque, embora pouco tempo de contato com você, de amizade, envolvendo negócio, eu já percebia, tanto eu como o Renato, mas porque essa parte é mais comigo, mas eu já sentia a sua preocupação em ter o cliente para sempre. Eu acho que toda empresa que consegue transmitir essa informação para o cliente, que ele está preocupado em ter você para sempre, eu acho que ele merece confiança. Porque se o produto não fosse bom, rapidamente eu ia parar de usar a marca. Então, eu acho que o que me levou a confiar de imediato foi a transparência que eu sentia e sinto em Anderson. Hoje, talvez se antes de sair da NewX, eu continuo com a NewX, porque hoje eu conheço o produto. Mas na época foi a confiança totalmente na pessoa que estava à frente, de quem botou a cara. Então eu acho que isso também reflete um pouquinho o que é o Alcine Paraíba. Os donos estarem sempre presentes, mas que com o tempo foi construindo a clientela pela confiança passada. Então hoje eu uso NewX, a parte de pintura, lançou do para-brisa, windshield. Nunca testei, comprei também logo as bobinas para usar e de fato é surpreendente a eficiência. A venda certa, quando você me falou do windshield, você disse, a gente demorou muito no mercado para lançar o nosso, porque a gente queria o produto que pudesse oferecer a massa proteção, mas sempre com transparência. Enquanto o PPF de pintura tem 10 anos de garantia, o de para-brisa até é complexo falar em garantia. E em nenhum momento você falou em garantia.
explica para a gente, enquanto cliente imediato, para que nós possamos também levar o nosso cliente, dono do carro, à verdade. Né? Ele tem a função? Tem. Pode durar 1 ano? Pode. Pode durar 6 meses? Pode. Depende muito do uso do carro. Mas eu acho que tudo que é feito com transparência e honestidade tem tudo para dar certo. E a New X é um exemplo. E como é que tem sido essa tua experiência ao longo desses anos com a New X? Anderson, só tem um lado ruim, ser cliente New X. Né? Só tem um lado ruim. A gente sempre que vem aqui a São Paulo, ou vê teus vídeos, Renato, que é maluco por estrutura física, fica puto, porque vem um vídeo teu, vou ter que reformar a oficina, porque agora eu vi um vídeo de Anderson, eu tenho que melhorar. Então eu acho que você está com a gente, eu vou falar por mim, mas eu acho que é uma opinião que eu acho, é compartilhada por todos os parceiros, até porque quem não concordar é porque não conhece a essência da New X. Acho que a preocupação com o cliente é constante. Né? A sua preocupação, independente do volume de vendas, é a mesma. Né? Eu sei que eu não sou o maior cliente em volume da New X, mas se for falar em fidelidade, somos os mais fiéis. Né? Sim. E eu vejo que você trata a Oficina Paraíba com o mesmo zelo e cuidado que trata o cara que eu sei que comprou mais do que eu. Né? Então você não está preocupado com o volume de dinheiro, né? Você está preocupado com a fidelidade do cliente. Né? E obviamente, né, tem algumas coisas que a gente se parece um pouquinho, né? Você é muito franco, eu também sou. E eu acho que quando se bate pessoas que são muito diretas nas suas opiniões, eu acho que isso aí faz uma relação ser mais confiante. Então eu acho que nesses 4 anos de New X, eu nunca pensei em mudar de marca, porque primeiro o produto é top, e mais do que o produto top, eu acho que quem está por trás da New X nos traz muito mais confiança. Então acho que a relação é construída assim. Não precisa ter 40 anos. Né? Acho que de maneira imediata eu já confio na marca por conta de você, e nesses 4 anos venho confiando cada vez mais, aproveitando que eu estou aqui. Com certeza. Não, muito bom. Mudando um pouquinho da assunto agora antes de eu entrar nessa parte da vida pessoal, o que o Renato faz na loja? Eu tô brincando, mas o Renato também é um pilhado por trabalho. Mas o Renato, no dia a dia, ele cuida de qual área lá? Ou também cuida um pouco da operação, meio que de tudo? Ou... Não, mas feito disso no comecinho, a gente meio que naturalmente foi separando as funções, mas de maneira natural. Nunca foi nada de parar e, vamos fazer um sorteio, quem fica com o administrativo, quem fica com produção. Né? Foi natural. Como eu sempre tive mais aptidão para estar acompanhando a produção da oficina, naturalmente acabei virando na parte da produção. Mas acaba faz de tudo. Né? Eu acho que ele trabalha mais do que eu, inclusive, porque a parte administrativa eu não curto. Uhum. Né? E ele fica na parte administrativa. E eu acho que a receita da oficina passa muito por isso, porque ele tem mais flexibilidade. Eu sou muito objetivo nas minhas coisas. Então, existe uma regra que fala no mercado que o cliente sempre está certo. E para mim não é assim que funciona. Se o cliente estiver errado, ele vai estar errado. E eu sempre gosto que os meus fornecedores me tratem assim também. Né? Não é porque eu sou cliente New X, eu sempre estou certo, não. Se eu estiver errado, eu vou estar errado. Né? Obviamente que se eu estiver errado, antes puder me explicar por que eu estou errado, até para eu aprender, eu vou achar bom. Mas a regra que o cliente sempre está certo, comigo não funciona. E Renato tem mais perfil. Né? De não, vamos ver aqui, uma garantia, que a gente sabe que não é garantia. O cliente bateu no para-choque, está querendo dizer que é garantia. Eu não concordo com isso. Mas infelizmente, não vive assim, quem é assim vive no Brasil é complicado. Então acho que na oficina acaba balanceando. Enquanto eu sou muito direto, ele é mais flexível, assim vai. Então, para os clientes aí que estão querendo solicitar alguma flexibilidade, já tem a dica para o Renato. Falando agora de vida pessoal, você é uma pessoa que treina bastante, corre, pratica outros esportes, está sempre preocupado com a saúde. Vamos dizer assim, que é um atleta amador mesmo, dedicado bastante nisso. Como é que você olha isso, esse cuidado com a parte física e trabalho? Como que isso reflete na vida empresarial? Anderson, esse reloginho que a gente usa hoje em dia, é interessante que termina o dia e eu, particularmente, em média, eu dou 12 mil passos por dia na oficina. Né? Embora eu seja o gestor, como a gente falou no início, eu sou muito de ver errado e ir lá consertar. E é incrível como a corrida apareceu na minha vida em 2014. Né? Minha esposa começou a correr e me chamou para uma corrida. Eu fui correr com ela, acabei gostando.
E como eu sou muito, não sei se seria individualista, mas a corrida para mim é o melhor esporte que existe, porque só depende da gente, né? Eu calço meu tênis, vou correr na rua, corro na esteira, não depende de ninguém. E a sensação de realização que você termina uma corrida, seja um treino ou uma corrida mais organizada, a sensação de dever cumprido, de saber que você conseguiu seu objetivo, o dia foi muito melhor. E minha preocupação são meus filhos. Eu sempre coloquei a corrida ou o esporte para tentar fazer com que eu conseguisse ter uma velhice melhor para acompanhar meus filhos da melhor maneira possível. Então hoje, eu jogo bola com meu filho, consigo jogar bola com ele, eu corro com ele, ele também gosta de correr, então a gente aposta a corrida junto. Então eu sempre coloquei a dedicação ao esporte para que eu tenha uma velhice melhor. Talvez eu não chegue na velhice, mas minha parte eu estou fazendo. Então, quando eu faço musculação é para que eu tenha a musculatura, fique mais forte, para que eu consiga correr mais tempo, por mais idade, né? Então eu acho que se todo mundo bem soubesse, deveria praticar atividade física. Até eu sempre brinco, tem um compadre meu que é meio gordinho, e ele disse que não liga não, de ser gordinho. Aí eu perguntei a ele, mas se tivesse um botão para apertar e virar magro, tu apertaria o botão? Você apertaria. Então, na verdade, todo mundo quer estar em forma. Agora, ninguém quer passar pelo sofrimento e quer ficar em forma. Então, eu particularmente, tu tem prazer de acordar às 5 da manhã e aí correr? Não, não tenho prazer. Meu prazer é quando eu termino a corrida. Mas para acordar e correr, não tenho prazer. Mas eu vou porque eu penso no que eu vou ganhar com a atividade física, que é a longo prazo. Exatamente. E como que isso... você acha que isso impacta também na tua vida como empresário? Diretamente, Anderson, na minha opinião. Porque se eu estou bem comigo mesmo, eu vou estar bem no meu negócio, né? Eu vou tratar melhor o cliente. Então imagina se eu não corresse, né? Mas eu acho que a atividade física faz com que você não só esteja bem de saúde, mas que você também consiga tratar melhor o seu cliente, né? Você vai ter mais gás, mais pique e mais leveza, né? Então, a corrida para mim hoje é o esporte que eu me dediquei. Não sou corredor profissional, nunca fui, mas me considero um corredor, né? Porque eu pratico com certa frequência e busco sempre melhorar cada corrida. E isso aí ajuda no nosso dia a dia, seja no trabalho ou em família, né? Então, espero que eu não pare nem tão cedo. E como que você tem uma rotina alta de trabalho? Todas as vezes que eu já tive lá, eu acompanho. Não tem muito horário, fecha, às vezes continua dando atendimento, acompanhando, fazendo evento, recebendo cliente fora de horário, final de semana. Como é que você encaixa essa rotina? Porque tem muita gente, a grande maioria, eu não faço um treino, não faço um esporte, nada, porque eu não tenho tempo, trabalho muito. Como é que você encaixa essa rotina de treinos e concilia isso com o trabalho? Eu acho que hoje, para você ser sedentário, você só é se você quiser. E você é um exemplo disso. Eu tenho que acompanhar nas redes sociais, tu não para em canto nenhum. Eu sempre vejo lá tu postando corrida. Tua semana passada, estava num evento em Cuiabá e tu correu. Então é só desculpa. Eu acho que quando você quer praticar atividade física, você consegue. Principalmente nosso esporte, que é a corrida, né? Você bota um tênis e corre. Então, acho que se você quiser praticar, você consegue. Para mim, eu sou do interior, né, em Caruaru. Logisticamente fica mais fácil, né, porque da minha casa para o trabalho, eu levo 8 minutos. Então, mas a minha atividade é de manhã. 5 da manhã eu corro, né, 2 vezes por semana. Não me atrapalha em nada, né? Eu consigo ajustar essa rotina sem problema algum. Agora, dizer que é fácil, não é fácil, né, por vontade. Mas quando eu boto na balança o porquê eu estou fazendo isso, aí vai tranquilo. Para mim também, eu precisava sair do sedentarismo, cuidar, e até também porque às vezes a gente cuida tanto do negócio, de outras coisas, mas é relaxado com o corpo, né? Então a gente precisa ser caprichoso em todas as áreas. E eu tentava fazer com a rotina alta de viagens e de demandas, tudo que era esporte que eu tentava fazer, dependia de aula, dependia de estar com o professor. Vai fazer natação, tem os dias, aí viaja, perde a aula, não consegue. Vai fazer tênis, vai fazer futebol, qualquer coisa que você precisa fazer tem rotina. Eu falei, correr, o que você falou, você precisa só de um par de tênis ou a bermuda. Então, eu estou em Cuiabá,
cara, cheguei 10 da noite, amanhã tem um cliente cedo. Não, eu posso correr hoje. E se eu não for correr na rua, se é um lugar perigoso, você corre na esteira. Acordou, final de semana, estou em Rondônia. Meu, dá para correr. A feira começa às 9, então eu acordo às 5, eu consigo correr em Rondônia. Eu não dependo de alguém para que eu faça aquela atividade. Exatamente. Passando agora para mais um assunto aqui que é bem importante e que é a cara do Rodrigo, né? O seu maior hobby, vamos dizer que é cuidar de carro. E você tem o carro na vida profissional e na vida pessoal, né? Que, para quem não conhece e não acompanha, vocês podem seguir aí, @oficinaparaíba. E o Rodrigo tem uma coleção de carros que chama @Paraíba Collection. A gente vai deixar aqui o arroba dos dois negócios. Mas o Paraíba Collection, ele não é um negócio, né? Ele é uma coisa pessoal. Como é que surgiu essa ideia de criar uma coleção de carros? E me fala um pouco dos carros, que a maior parte dos carros lá é Gol GTI, né? O carro antigo, ele surgiu meio que sem querer. Tem um grande amigo meu, e é cliente do UX, inclusive, né? Ele gosta muito de carro, todo carro dele tem PPF, tu já conheceu ele, Fabiano. E ele acabou me convencendo a entrar nessa vida de carro antigo. Ele me vendeu um Passat GTS Pointer em 2016. E, embora todo mundo falasse que o carro antigo era uma doença, eu não acreditava que seria uma doença. Não, vou ter só um e tá tudo certo. Você começou, então, em 2016. 2016. A gente está em 2025, 9 anos, né? A gente tem hoje 20 carros. Intenso completamente. Então, assim, minha vida sempre foi em carro, né? Pelo trabalho do meu pai, a gente acabou se envolvendo de maneira direta com o carro. Só que a gente sabe que muitas vezes a pessoa se dedica ao carro ou ao negócio, aquele eventual negócio, pelo dinheiro. No meu caso, isso aí eu agradeço a Deus todos os dias, né? Eu sou muito feliz por viver do carro financeiramente falando com a oficina e viver o carro como hobby, né? Então, a gente tem essa coleção, nunca pensou em explorar a parte financeira dela. O Instagram foi criado porque muitas vezes eu tinha dificuldade em tirar dúvida sobre restauração, sobre onde comprar peça, como manter um carro. Então, quando a coleção começou acho que eu tinha 10 carros, pela minha dificuldade em buscar informações sobre carro antigo, eu acabei criando o Instagram para poder ajudar outras pessoas. Então, eu recebo muitas mensagens, né, no direct, onde é que eu posso comprar peça, onde é que eu compro o carro, se você restaura, dica de restauração. E isso eu respondo todo o prazer do mundo, né, porque eu tive essa dificuldade. Onde achar um local que eu pudesse compartilhar minhas realizações, mas também os meus pesadelos, né? Porque ter carro antigo no Brasil não é fácil. Você arrumar mão de obra qualificada para mexer no carro antigo no Brasil é muito difícil. Porque não tem onde ensinar, não tem onde aprender. Então, vai no bolo, né? Você vai aprender no seu carro. E aí acabou criando o Instagram, sem intenção nenhuma, mas hoje deve estar aí com 85 mil seguidores. Não visa nada profissional. Recebo perguntas como manter, como brilha, né? E a gente em off também falou sobre isso, né? Sobre o que é que eu uso para manter os carros brilhando na coleção. Você falou que trazia de fora também, né? Os produtos da Meguiar's. Essa aqui eu conheço bem. A Facewax. Essa aqui, quando eu vou para os Estados Unidos, eu trago o que cabe na mala. Porque... Agora não precisa mais, né? Agora não. Agora que tem... antes não tinha aqui, mas agora tem toda a linha de produtos Meguiar's, inclusive, que é nosso parceiro oficial aqui. Não, e engraçado é que a Meguiar's está envolvida diretamente no automobilismo, né? A cultura americana é muito grande, e a marca é americana, né? Mas introduzido no Brasil, todo colecionador conhece Meguiar's, né? Nem todos usam, porque de repente não tem um acesso onde comprar, mas todos conhecem, né? Desde o pretinho do pneu ao o cromado ou a cera dessa aí, porque para mim é a mais top que tem, para o automobilista. Mas eu sempre gostei de usar, né, nos meus carros, e assim, modéstia à parte, nos meus carros eu mesmo aplico, né? A gente não trabalha aos sábados, então meu hobby, minha esposa sabe disso, né, meus filhos também, eu acordo todo sábado de manhã, vou para a garagem e saio de lá para almoçar. E o tempo passa rapidinho, mexendo nos carros. Então, eu tenho esse hobby. Hoje tem 20 caça-coleção. É mais focado no Gol GTI. E é engraçado como, às vezes, as pessoas perguntam se eu escolhi o Gol GTI por valorização do mercado. Não teve nada a ver com questão financeira.
Quando eu era jovem, eu vi em Caruaru um amigo nosso passando um Gol GTI branco na Car, que é o branco perolizado que a gente tem na coleção, e eu ficava babando aquele carro dele. E aí, quando eu pude comprar um carro, eu comprei esse carro desse amigo meu, Passat, mas a vontade era o GTI. E aí, hoje, nós temos na coleção 7 Gol GTI quadrado, de cores diferentes, né? Para matar a vontade de jovem mesmo. E todos os carros esses autos antigos, você que restaura, você tem algum parceiro ou traz eles, já compra restaurado? Todos eles você pinta, passa por um processo dentro da oficina Paraíba? Pronto, é interessante. A gente não faz restauração, Anderson. A oficina Paraíba sempre foi focada em pequenos reparos, retoques e embelezamento. Obviamente que os meus carros, a grande maioria, são restaurados. E aí restaurados por nós. Mas a gente não consegue atender o cliente externo. Porque o trabalho de restauração é algo muito complexo. Um carro, em média, passa um ano para ser restaurado. Então, se eu for trocar isso aí em financeiro, se eu comparar o que um carro normal me faturaria num ano comparado com um carro antigo, a discrepância é muito grande. Então, financeiramente falando, não vale a pena para a oficina de reparação. E se for lá no nível Brasil hoje, quase nenhuma oficina quer fazer restauração, né? As que se dedicam à restauração por si só, ou não fazem de maneira perfeita, porque vai tentar encaixar na sua rotina, ou cobra o preço que deve ser cobrado, né? Tem uma oficina hoje no Brasil focada em Gol quadrado, que a mão de obra é R$100.000. Para quem não entende, acha um absurdo. Para quem vive isso aí, sabe que é o preço normal, né? Porque se mobilizar o seu espaço durante um ano e meio com um carro, se não cobrar certo, você tem prejuízo. Então, a gente não faz restauração, mas os nossos carros foram restaurados pela Oficina Paraíba, todos. Legal. E hoje, então, são 20 carros, né? Dentro desses 20 carros, além do Gol GTI, dos 7 Gol GTI, o que mais que tem lá na coleção? A gente tem um Maverick GT V8, que é um carro que eu tinha vontade de ter eu queria ter um V8 na coleção, e a gente comprou esse Maverick. A gente tem GM Bonanza, que é a SUV de antigamente. Nós temos um C63, 2012. Temos também tem Saveiro, Voyage, Saveiro, Paraty. Tem o Gol Last Edition, que é o último Gol fabricado pela Volkswagen, né, em 2022, 2023. A gente comprou um na coleção. Hoje está com... Acho que hoje está com 24 quilômetros. Porque ele foi comprado para ficar guardado, realmente. Então, zero. Ele só sai uma vez no ano fazer revisão e volta para a garagem. Tem um F1000, 1990. Então, mas é mais focado em Volkswagen, né? E agora, recentemente, comprei um Astra Sport, porque eu queria ter um carro da década de 2000. E um carro que marcou época, para mim, foi o Astra. Sim. Então, aí, recentemente, colocou um Astra na coleção. Legal. Qual foi o carro mais especial que você tem hoje ou que você teve? Anderson, eu acho que um carro que é muito importante para mim é o Passat, por ser do primeiro, e o Gol GTI branco, que é o carro que eu sempre desejei ter desde jovem e vim poder realizar agora em 2017, quando eu comprei ele. Então, o Gol GTI branco é um carro que me marca muito, porque foi muito desejado. E desses 20 carros, qual que foi o projeto mais desafiador na restauração? Dos 20 atuais, eu acho que o Maverick, porque era um carro que eu não conheci nada sobre o Maverick, né? Então, quando você fala em restauração, não é só a parte física do negócio, é você lixar e pintar. É você conhecer o carro. Então, eu não conheci nada. Eu não sabia se o preto era fosco, se era brilhoso, se o parafuso era branco ou amarelo. Porque nos Gols, né, como eu já tenho vários e estou fazendo há quase 10 anos, modéstia à parte, eu conheço um pouquinho. Então, eu não tinha dúvida sobre os detalhes do Gol. Já no Maverick foi mais difícil, porque eu não conheci nada. Então, eu tive que aprender com ele. E agora, falando, né, é uma resposta que já sei uma pergunta que eu já sei a resposta, mas você aplica nos seus carros de coleção o mesmo padrão que você exige nas lojas? O engraçado, Anderson, é que eu tinha que ter um argumento para convencer meu irmão, né? A deixar fazer os carros antigos, né? Que ele não gosta. Então, meu argumento foi, ó... Então, como é que é isso? Porque o Renato não tem nada a ver com a coleção. Não. Ele só fala de coleção quando chega elogiando. Rapaz, pintura bonita, ele dá um trabalho danado essa pintura. Então, o argumento que eu levei para ele foi esse no começo. Porque a repintura sempre existiu e continua existindo preconceito.
Porque você não chega na mesa do restaurante com seus amigos e vai dizer, bati meu carro e pintei o capô. Ninguém fala. Né? Ninguém quer falar que pintou o carro. Então, para você mostrar que a Alcine Paraíba trabalhava bem, não tinha parâmetro. Né? Então, com os carros antigos, serve de vitrine. Então, foi esse o argumento que eu usei para convencer o Renato, né? Deixar fazer os carros antigos. Né? Então, hoje, e de fato serve. A gente fez uma reforma na oficina recentemente, que você vai conhecer, se Deus quiser. E a ideia, tem uma iluminação lá, que a ideia é sempre deixar um carro da coleção exposto. Porque é incrível como muitas vezes o cliente não gosta de carro velho, que para ele é carro velho, né? Mas como ele fica satisfeito quando vê um carro antigo lá na oficina. Então, o cara chega estressado porque bateu com o carro. Quando ele se depara com um carro antigo na entrada da oficina, ele esquece um pouquinho daquele problema dele e vai olhar o carro antigo e sempre vem na memória dele alguma coisa. Ou o pai teve, ou o vizinho teve, ou ele queria ter e não pôde. Então é engraçado como o carro antigo, e hoje mais ainda, acho que muito pela internet, né, como está em evidência o carro antigo. Então acaba tirando o foco do estresse do cliente e ele acaba deixando de lado um pouquinho para admirar o carro antigo lá na oficina. Então a gente sempre procura deixar, quando tem espaço, né, sempre um carro da coleção exposto lá para que o cliente possa relaxar um pouco quando chega lá. Tem muita proposta para vender os carros? Tem, direto. Sempre. Obviamente que muitas propostas, primeiro a gente não vende carro, né? A gente não tem esse perfil de vender os carros da coleção. A gente vendeu até agora recentemente, porque eu estou com outro projeto em mente, e a garagem não cabe mais carro. Chegou nos 20, não cabe mais carro. Então, para não ter que comprar outra garagem maior, eu optei em só entra um se sair algum. Então, a gente vendeu um recentemente, mas propostas são constantes, essas propostas. Óbvio que a maioria delas o cliente não tem noção do preço. Até que o nicho do carro antigo hoje no Brasil é muito restrito. Então, sempre sai uma matéria, feita sair uma semana, de Regional de Campinas, que está com Gol à venda, eu recebi acho que de 20 amigos, né? Porque as pessoas se esquecem de falar sobre o ícone e frisa o preço. Né? Então, e aí vem as piadas, os comentários de internet, os entendidos de internet, que acabam gastando mais tempo falando mal do preço do que falar bem do carro. Um Gol GTI hoje em perfeito estado, ele custa quanto? Vale quanto no mercado? Eu acho que esse que está anunciado no Reginaldo é 370 mil. Tem que entender, o ícone. Tem que entender. E como é difícil você ter um carro desse. Porque primeiro que o carro não é restaurado. Né? O anúncio fala que o carro é original. Então o carro é 91. Você tem um carro esportivo com 34 anos praticamente, né? 34 anos original. Você pega carro hoje na oficina com 100 km bateu. Então, tem que entender que um carro desse não acha fácil. Né? Você não pode ir na Volkswagen comprar um novo. Só que a grande maioria das pessoas não entende e acaba levando para o lado sarcástico da coisa. Rodrigo, é isso. Olha aí, já passou de 1 hora, né? Passou? Passou Sério? rápido. Mas e se eu falar de carro, a gente vai a noite toda aqui. Vai. De negócio não, mas de carro a gente vai longe. Muito boa a nossa conversa. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, aceitar de participar aqui com a gente. Você e o Renato são clientes importantes, a gente gosta muito. Além do negócio, a gente tem uma amizade também muito boa. O que você deixaria aí de mensagem para a galera que está começando, que está montando oficina agora, que está começando no PPF, montando loja de acessório, você com 40 anos já de mercado? Isso acho que é interessante isso, Anderson. Primeiro, agradecer a você pelo convite. Fiquei feliz pra caramba de poder ter sido chamado, atendido de imediato, porque é um prazer gigante. Poder até levar informações a quem está assistindo a gente. Desculpa aqui, eu falo um pouquinho rápido, de repente, se não deu para entender direitinho, mas tentei falar o mais pausado possível. E uma vez eu tive na oficina, a gente tem uma sala de reunião, e um parceiro da nossa cidade perguntou se podia fazer um treinamento lá, né, de uma marca de polimento, há uns 5 anos. E era engraçado como as pessoas que foram fazer o treinamento, eles só miravam em ter o carro caro na sua loja. Né? Começar uma empresa voltada para a estética, já sonhando em ter o carrão na loja. Eu acho que muitas vezes o erro do empreendedor no Brasil, vou falar de carro, é isso. É achar que só vai ganhar dinheiro com o carro muito caro. Eu acho que a entrega tem que ser total,
independente do modelo, do preço e assim por diante. Então, acho que a dica que eu dou a quem está no ramo, quem quer entrar no ramo, acho que o primeiro é dinheiro, mas faça com dedicação. Tente tratar aquele carro como se fosse seu. Né? Seja transparente com o cliente. Só venda o que de fato deve ser vendido. E não mida para o cliente. A gente vê tanto aí, a gente que mexe na parte de estética, a gente sabe como está o mercado hoje com relação ao PPF. Né? Tem empresas por aí vendendo um produto e aplicando outro. Uhum. E o cliente não tem como saber. Né? Então, acho que confiança é tudo. Porque no dia que esse cliente souber que você vendeu um produto e aplicou outro, você perdeu esse cliente para sempre. Então, tente também tratar o cliente para que ele seja seu cliente fiel a vida toda. E não vender aquele serviço imediato. Então, acho que a dica que eu dou é essa. Faça com paixão e faça com honestidade. Que eu acho que o resultado acontece. Pode não chegar em um ano, mas vai chegar. E acho que a gente você, enquanto New X, é uma prova disso. Né? O sucesso que conseguiu alcançar em tão pouco tempo, mas você fez sempre com o pé no chão. Né? Quando você traçou a New X, acredito eu que você não esperava que o sucesso fosse tão rápido. Mas foi feito tão pensado, tão planejado, que ele veio. Né? E acho que mais difícil que chegar no sucesso é manter ele. Né? E você vem se esforçando nesses 4 anos, cada vez mais mantendo o cliente perto de você. Né? Eu estou aqui hoje, sempre que eu venho a São Paulo, ligo para você, porque é sempre um prazer estar perto de você, trocar ideias sobre negócio, escutar suas palavras sobre motivação, sobre equipe, sempre agrega para a gente. Então, acho que outra dica é essa, nunca achar que não tem que aprender. Né? Porque eu estou aqui, mesmo desses 40 anos, eu vim para participar de mais uma feira, para aprender mais sobre estética automotiva e nunca vou deixar de participar. Eu acho que quando o ser humano ele começa a achar que sabe de tudo, ele começa a fazer besteira. Então, acho que a dica é essa. Seja honesto com o cliente e sempre procure estar se aperfeiçoando. Muito bom. Vamos chegando ao final. Faltou o Renato, que não veio nessa viagem. Eu queria Renato no podcast desse. Renato, a gente está esperando você. Quando você vier em São Paulo, você vai sentar aqui nessa cadeira e contar a sua versão da história agora. Vou trazer o Renato aqui para contar a versão da história dele. E o Renato é um praticante assíduo de esporte também, né? De corrida. Muito. É um triatleta praticamente, né? Um triatleta. Renato, esperamos você aqui. A próxima vez que você estiver em São Paulo, venha no podcast. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez, de verdade, pelo convite e tamo junto. As portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui, mais uma entrevista no nosso podcast. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. E nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas. Valeu! Podcast, acelere e vem ouvir tudo sobre carro, só com